Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 25, e hoje nós vamos falar sobre autovalores, autovetores e polinômio característico. Bem, nossa aula vai começar com o seguinte problema. Dado um operador, t de v em v, queremos saber quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo, ou seja, procuramos vetores v, escalares lambda, tais que t de v é igual a lambda v. Bem, neste caso, isso significa que o t de v está na mesma direção de v. E por direção nós entendemos que o v e o t de v estão na mesma reta. Geometricamente, o que isso aqui significa? Vamos ver aqui um exemplo geométrico no R2. Certo? Se você tem aqui o v, um vetor nessa direção, nós procuramos ver vetores desse tipo, tal que quando você aplica a transformação, o resultado é um vetor que está na mesma reta, certo? Podendo ser maior, menor, o importante é que ele esteja na mesma reta que o v, certo? Ou seja, ele é da forma, o t de v é da forma lambda v. E aqui a gente tem de cara um vetor que sempre satisfaz isso, independente da transformação do operador que você está trabalhando. No caso seria o vetor nulo. Nós sabemos que a imagem do vetor nulo por uma transformação linear é o vetor nulo. Então, em particular, ele sempre satisfaz essa igualdade aqui, para lambda qualquer. Então, essa pergunta aqui ela se torna imediata para o v igual a zero, v igual ao vetor nulo, melhor dizendo. Então, para a pergunta, para o nosso problema ficar mais interessante, nós descartamos o vetor nulo. Nós queremos saber quais vetores, certo, não nulos, que satisfazem essa igualdade aqui. E para quais lambdas também essa igualdade é satisfeita. E para isso, esses lambdas nós chamamos de autovalores de t, e esses vetores não nulos, que satisfazem aquela igualdade, são chamados de autovetores. Tá? Essas duas definições vão ser melhor esclarecidas daqui a pouquinho. Certo? De forma intuitiva é isso, um autovalor e um autovetor. E por que estudar essas noções? Certo? Essas são noções de autovalor e autovetor, são noções fundamentais, por exemplo, em física atômica, fenômenos de vibração e muitos outros problemas da física. Também essa noção é vista na resolução de equações diferenciais parciais e ordinárias e a classificação de cônicas e quádricas. Certo? Então você tem aí aplicações na física, na matemática, em equações diferenciais e em geometria, na classificação de quádricas. Qual é o nosso objetivo aqui no curso ao trabalhar com autovalores e autovetores? Nosso objetivo é encontrar uma base do espaço vetorial de modo que a matriz da transformação, a matriz desse operador, seja a mais simples possível. No nosso caso seria uma matriz diagonal. Então nós vamos usar essa noção de autovalores e autovetores para encontrar uma base desse tipo. Primeiro de tudo aqui, o que nós vamos trabalhar daqui para frente na nossa disciplina são os operadores lineares, que nada mais são do que uma transformação linear tal que o domínio e o contradomínio são iguais. Certo? Então, um operador linear nada mais é do que uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo. Então, relembrado esse fato, os autovalores e autovetores que nós vamos definir vão ser com respeito a um operador linear. Então, seja t de v em v um operador linear, se existirem um vetor não nulo e lambda, um escalar real, tal que t de v é igual a lambda v,
Então nós chamamos o lambda de um alto valor de t e V um alto vetor de t associado a lambda. Tá? Então essas são as definições de alto valor e alto vetor. E como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente consegue identificar um alto valor e um alto vetor? Bem, nesse exemplo, nesse nosso primeiro exemplo da aula de hoje, nós temos aqui um operador linear de R2 em R2, dado por t de xy igual a menos x mais y, vírgula x menos y. Considere os seguintes vetores no R2. Tá? O vetor nulo, 0, 0, o menos 3, 3, o 1, 2 e o 1, 1. A pergunta desse exemplo é: quais desses vetores são autovetores de t? Bem, o que a gente tem até agora é apenas a definição de autovetor. Ou seja, é um vetor não nulo, tal que quando você aplica o operador nele, o resultado é um múltiplo dele. Então, por essa definição, nós já conseguimos descartar o primeiro vetor aqui, certo? O vetor nulo, ele não é um autovetor de t. Por quê? Porque ele é nulo. Então, por definição, nós já podemos descartar esse vetor da lista. Ele não é um autovetor de t, por definição. Então, passamos para o próximo, o menos 3, 3. Bem, ele é não nulo, então ele tem alguma chance de ser um autovetor, mas para a gente saber, para a gente ter certeza, temos que aplicar o operador nele e verificar o resultado, se é um múltiplo ou não desse vetor. Então vamos lá, o t de menos 3, 3, por definição do operador, vai ser 3 mais 3, vírgula, menos 3, menos 3. Vai ficar 6, vírgula, menos 6. Esse resultado aqui, você tem que se perguntar se ele é ou não um múltiplo do vetor original. E de fato ele é. Se você colocar aqui menos 2 em evidência, você vai obter o menos 3, 3. Você escreve dessa maneira aqui. Ou seja, t de menos 3, 3 é igual a menos 2 vezes menos 3, 3. Por definição, nós concluímos que o menos 2 é um alto valor de t e o menos 3, 3 é um alto vetor de t associado ao menos 2. Então vamos deixar isso registrado. Menos 2 é um alto valor de t e o menos 3, 3 é um alto vetor de t associado ao menos 2. Então nós ainda temos mais dois vetores aqui para verificar, o 1, 2 e o 1, 1. Então vamos a eles. O 1, 2, aplicando t de 1, 2, nós temos como resultado 1, menos 1. E aí novamente a gente faz a pergunta, o 1, menos 1, ele é um múltiplo do vetor original do 1, 2? Certo? E nesse caso aí, a resposta é negativa. Ele não é um múltiplo do 1, 2. Porque se ele fosse, se existisse um x para o qual valesse essa igualdade, você ia ter o seguinte, ó, por multiplicação e igualdade de vetores, você ia ter que o x é igual a 1, por essa primeira igualdade de coordenadas, e que o 2x seria igual a menos 1. Isolando aqui, você ia ter que o x seria igual a menos 1 sobre 2. E nesse caso, para valer essa igualdade, o x teria que ser ao mesmo tempo 1 e menos 1 sobre 2, que obviamente não é possível. Então, esse vetor resultante do operador, ele não é um múltiplo do vetor 1, 2. Portanto, o vetor 1, 2 não é um autovetor de t. Por fim, vamos agora testar o vetor 1, 1. Aplicando o operador no vetor 1, 1, nós vamos ter o vetor nulo, 0,0. Esse vetor nulo você pode colocar em evidência o zero aqui. Esse vetor nulo, na verdade, é igual a 0 vezes o vetor 1, 1. A gente sabe, por propriedade de espaço vetorial, que 0 vezes qualquer vetor dá o vetor nulo. Então, vale essa igualdade aqui.
certo? E o que é que diz aqui? Que o t de 1, 1 é igual a 0 vezes 1, 1. Ou seja, t de 1, 1 é um múltiplo do 1, 1. A conclusão aqui, então, é que o 0 é um alto valor de t e o 1, 1 é um alto vetor do t associado ao 0. Então, desse último exemplo aqui, a gente pode tirar o seguinte. Os autovalores, eles podem ser zero, podem ser nulos. Os que não podem ser nulos são os autovetores. Os autovetores aqui nunca podem ser nulos. Mas aqui, nesse exemplo, ilustrou que um autovetor pode sim ser o zero. Então tem que ficar claro essa observação. Então veja, nesse exemplo aqui a gente viu que, dado uma lista de vetores, dizer se eles são ou não autovetores é bem simples, bastante simples. Aplica o operador e vê se o resultado é ou não um múltiplo do vetor original. E se eu te der uma lista de números e perguntar quais deles são autovetores, ou melhor dizendo, autovalores do operador? Bem, por definição, essa condição de ser um autovalor, ele depende da existência de um autovetor. Tá? Então essa pergunta, se a gente for ficar só na definição, ela vai se tornar um pouco mais complicada de a gente responder. Então, para tornar esse tipo de pergunta mais fácil de elucidar, mais fácil de resolver, nós vamos fazer aqui um raciocínio para obter uma ferramenta muito importante para essa questão de autovalores e autovetores. Então aqui, considera V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear e alfa uma base ordenada de V. Então aqui, seja V um vetor e lambda um escalar. Nós queremos que esse vetor e esse escalar satisfaçam essa igualdade. E nós queremos saber uma condição necessária e suficiente para esse lambda ser de fato um autovalor de t. Então veja só, essa igualdade aqui ela é válida se somente se ela é válida nas coordenadas, certo? Ou seja, a matriz das coordenadas de cada um desses vetores são iguais, certo? As coordenadas com respeito à base que nós fixamos aqui em cima, base alfa. Então, vale essa igualdade se somente se essas igualdades são válidas nas coordenadas com respeito a alfa. Para essa matriz aqui, a gente tem uma expressão para ela. É a matriz de t com respeito à base alfa vezes a matriz das coordenadas de v com respeito à base alfa. E o lambda aqui, eu posso retirar, posso colocar em evidência desse outro lado aqui. Então, vale essa igualdade se somente se vale essa igualdade. Aqui a gente tem igualdade de matriz, eu posso pegar essa matriz aqui, passar para o outro lado e colocar a matriz em comum em evidência, que é a matriz de V com respeito à base alfa. Então veja o que ficou aqui. Coloquei em evidência essa matriz aqui, sobrou só a matriz de T. Coloquei em evidência essa matriz aqui, sobrou lambda vezes a matriz identidade. Tá? Veja que a matriz identidade aqui é de ordem n, porque a gente está trabalhando no espaço de dimensão n. E do outro lado, sobrou só a matriz nula, a matriz coluna nula. Então veja, vale essa igualdade se somente se vale essa igualdade de matrizes. Como você não conhece o V, você não sabe quem são as suas coordenadas, então você pode olhar esse produto de matrizes aqui como um sistema homogêneo. Certo? Um sistema homogêneo cuja matriz, a matriz dos coeficientes é essa aqui, e a matriz das incógnitas essa, e a matriz dos termos independentes essa aqui. Por isso que é um sistema homogêneo. Então veja só, nós conseguimos associar um problema novo, que era um problema de encontrar autovalores e autovetores, a um problema que nós já viemos trabalhando desde o início do curso, que é a resolução de sistemas. Então, veja que o lambda
ele vai ser um alto valor do t se somente se existe um vetor não nulo para o qual vale essa igualdade. Ou seja, existe um vetor não nulo para o qual vale essa igualdade. Em outras palavras, existe um vetor não nulo que seja a solução, cuja sua matriz de coordenadas seja a solução desse sistema homogêneo. Traduzindo isso aí, a condição de ser alto valor se traduz a existir uma solução não trivial desse sistema homogêneo. Lembre-se, todo sistema homogêneo ele possui pelo menos uma solução, que é a solução trivial, toma todo mundo igual a zero. E existem, isso no caso dele ser possível e determinado. No caso dele ser possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções, em particular ele possui uma solução diferente de zero, que é a solução que a gente chama de não trivial. Então veja só, usando aqui a nossa regra de Cramer, a versão homogênea, se o determinante dessa matriz for igual a zero, quer dizer que o sistema ele é possível e indeterminado, portanto possui infinitas soluções, em particular possui soluções diferentes de zero, soluções não triviais. Então, traduzindo isso aí, nós temos que o lambda ele é um alto valor do t quando esse determinante, o determinante da matriz dos coeficientes, seja igual a zero. Então nós conseguimos aí uma condição, certo, para poder identificar os autovalores de t. Essa condição aqui, nós podemos traduzir ela também a essa aqui. Um determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa matriz. Só fui mudar a posição aqui. Aqui é a matriz de t menos lambda i. Aqui é lambda i menos a matriz de t. Certo? Uma matriz difere da outra a menos de sinal. Então o determinante de um é zero somente se o determinante da outra é zero. Então veja só, essa expressão aqui, a gente vai atribuir um nome a ela. Certo? É o que nós vamos chamar de polinômio característico da transformação, ou melhor dizendo, do operador. E é esse polinômio que vai nos ajudar a encontrar os autovalores. Bem, vamos à definição de polinômio característico de um operador. Então, seja V um espaço vetorial de dimensão n, t de V em V um operador linear e alfa uma base ordenada de V. Bem, o polinômio característico de t, certo? Na variável t, é definido como sendo esse polinômio aqui, ó, p de t, onde ele é dado pelo determinante da seguinte matriz: t vezes a matriz identidade de ordem n, ou seja, mesma ordem da dimensão do espaço, menos a matriz da transformação, a matriz do operador, na base alfa, na base fixada aqui em cima. Então esse aqui é o nosso polinômio característico. Ele vai servir, ele vai nos ajudar muito na hora de encontrar os autovalores. Então aqui algumas observações. A primeira delas, como a gente está aqui com uma matriz de ordem n, está calculando o determinante dessa matriz, o resultado vai ser um polinômio de grau n. E esse polinômio ele vai ser importante por causa do seguinte, ó, o lambda ele é um alto valor de t se somente se p de lambda é igual a zero, conforme nós vimos no slide anterior. Ou seja, o lambda é uma raiz do polinômio característico. Então veja só, para que serve o polinômio característico? Você quer descobrir quem são os autovalores de um operador. Então você calcula o polinômio característico e encontra as raízes dele. Essas raízes é que vão ser os autovalores de t. Uma condição curiosa aqui dessa definição é o seguinte, ó, você está pegando uma base ordenada de V e você está usando a matriz da transformação, a matriz do operador nessa base.
E a gente viu em aulas anteriores que conforme você muda a base, você também tem uma matriz diferente. E aí você pode se perguntar se para cada base que você escolher, você vai ter um polinômio característico diferente. É o que nós vamos abordar aqui. Essa nossa observação, ela diz que não. Você tem a liberdade de escolher a base que você preferir e o polinômio característico vai ser o mesmo. Como é que a gente verifica isso? Bem, você já tem alfa, uma base, então toma beta, uma outra base de V. Então você sabe que as matrizes de T com respeito à base alfa e T com respeito à base beta, elas são semelhantes, ou seja, existe uma matriz invertível P tal que vale essa igualdade aqui. A matriz de T na base beta é igual a P vezes a matriz de T na base alfa vezes P a menos 1, onde esse P aqui é a matriz de mudança de base, de alfa para beta. A gente viu essa expressão aqui também em aulas anteriores. Então nós vamos usar essa relação para poder verificar que o polinômio característico ele independe da base que você escolher. Então vamos aqui. Se eu fosse calcular o polinômio característico na base beta, você ia ter essa expressão aqui, o determinante de I vezes IN menos, aliás, de T vezes IN menos a matriz de T na base beta. Esse determinante, dentro desse determinante eu posso trocar T na base alfa, aliás, T na base beta por esse produto de matrizes. Tá aqui. Apareceu o P e o P a menos 1. Veja que eu também posso colocar o P e o P a menos 1 aqui. Como essa aqui é a matriz identidade, então eu posso trocar a matriz identidade por P vezes P a menos 1. E é o que a gente vai fazer. Troquei IN por P vezes P a menos 1. E agora eu tenho P desse lado, do lado esquerdo, posso colocar em evidência. Tenho P a menos 1 do lado direito, também posso colocar em evidência. Então dentro do determinante eu vou ter essa expressão aqui. E uma propriedade importante do determinante é que quando você calcula o determinante do produto de matrizes, vai ser o produto dos determinantes. Então, usando essa propriedade de determinantes, você tem essa multiplicação de determinantes. Uma outra propriedade que nós vamos usar aqui também é que o determinante de P a menos 1 é igual a 1 sobre o determinante de P. Então, esse determinante vezes esse aqui vai dar 1, restando apenas o determinante do meio. E o determinante do meio seria o cálculo do polinômio característico usando a base alfa. Então a conclusão dessa observação é que, olha, tanto faz você calcular o polinômio característico usando a base beta, quanto usando a base alfa. Ou seja, a expressão do polinômio característico independe da base que você escolher. Isso é muito bom, porque você pode escolher a base que você achar mais fácil de encontrar a matriz da transformação. Daqui a pouco vai ficar claro com o que eu quero dizer com isso. Então, vamos colocar em prática essas ideias. Tá? Então, vamos trabalhar aqui com o exemplo 2, que diz o seguinte: seja T de R3 em R3, um operador linear definido por T de x, y, z igual a 7x mais y menos 2z, vírgula, menos 3x mais 3y mais 6z, vírgula, 2x mais 2y mais 2z. Esse aí é o nosso operador. Considere os seguintes escalares: menos 2, 0, 1 sobre 2 e 6. E a nossa pergunta aqui é quais deles são autovalores de T. Veja, compare essa pergunta com a pergunta do nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1 te dava uma lista de vetores, perguntava qual deles eram autovetores. Aqui nós estamos dando uma lista de números, uma lista de escalares, estamos perguntando quais deles são autovalores. Bem, para responder essa pergunta, nós já temos todas as ferramentas para responder. Certo? Vejam só, nós sabemos que o polinômio, que os autovalores são raízes do polinômio característico.
Então, para responder essa pergunta, basta calcular o polinômio característico e ver quais desses valores aí são raízes do polinômio característico. Então, vamos calcular o polinômio característico de t. Então, para isso, a gente precisa fixar uma base. Por quê? A partir dessa base, nós vamos obter a transformação, a matriz da transformação, a matriz do operador. Sempre para conseguir uma matriz, nós temos que fixar uma base. E nós vimos na observação anterior que tanto faz aí a base que você escolher. Então, desde já, eu já deixo como dica aqui nós usarmos as bases canônicas de cada espaço. Certo? As bases canônicas, elas facilitam e muito na obtenção da matriz da transformação. E aqui vale lembrar, destacar aqui as principais bases canônicas que nós estamos trabalhando do curso. Nós temos aqui a base canônica do R2, a base canônica do R3, base canônica do R4, do R5, R6, por aí vai, segue essa mesma lógica. Nós temos aqui a base canônica do P1, que é o espaço dos polinômios de grau até 1, que é o 1,t. Nós temos a base canônica do P2, que é o espaço de polinômios de grau até 2, que é formado por 3 elementos, 1, t e t ao quadrado. E outro espaço que nós trabalhamos muito também é o M22, que é o espaço das matrizes de ordem 2, que é formado por essas 4 matrizes. Tá? Então esses são os principais, os mais importantes do nosso curso, são as bases canônicas de cada um desses espaços. Tá? Obviamente você tem a liberdade de escolher a base que você preferir, certo? Mas escolhendo essas bases aqui, isso vai facilitar na hora de obter a matriz da transformação. Tá? Como a gente está com um problema no espaço R3, um operador no R3, então nós vamos usar essa base aqui, a base canônica do R3. Então, voltando, seja alfa a base canônica do R3, o que é que nós vamos fazer? Encontrar a matriz da transformação. Encontrando a matriz da transformação, nós conseguimos calcular o polinômio característico. Então, como é que a gente faz para encontrar a matriz de uma transformação? Você aplica o t nos vetores da base e escreve como combinação dessa base. No caso, nós queremos a matriz de alfa em alfa, ou seja, você aplica os vetores na matriz alfa e os vetores resultantes você escreve como combinação dos vetores de alfa. Então aqui, t aplicado no primeiro vetor da transformação vai ser igual a 7, no primeiro vetor da base canônica vai ser igual a 7 menos 3 e 2, que você pode escrever facilmente dessa maneira, como combinação dos vetores da base canônica. Tá? E aqui é que reside a facilidade de você trabalhar com bases canônicas. Em geral, se fosse outra base, você ia ter que resolver um sistema para encontrar esses valores aqui. Como a gente está na base canônica, esses valores vai ser a primeira coordenada, segunda e terceira. Então aqui, 7 menos 3 e 2. Usando essa mesma lógica, nós temos o t de 0, 1, 0, que é igual a 1, 3 e 2. Escrevendo como combinação da base, resulta nessa expressão. E o t de 0, 0, 1 é igual a menos 2, 6 e 2. E escrevendo como combinação da base, nós temos isso aqui. E como, a partir dessas expressões, como nós obtemos a matriz da transformação? Tá aqui, ó, a primeira coluna é dada por esses 3 números, a segunda coluna por esses outros 3 e a terceira por esses aqui. Então, vamos colocar isso na forma matricial, certo? A matriz de t de alfa em alfa, ou seja, de t na base alfa, é igual a essa matriz aqui. Uma vez que você tem a matriz da transformação, o cálculo do polinômio característico é automático. Como é que você faz? Você precisa calcular o determinante dessa matriz aqui,
Quem é essa matriz? É T vezes a matriz identidade de ordem 3. Ordem 3 porque nós estamos trabalhando com um espaço de dimensão 3, o R3, menos a matriz do operador. Então, T vezes a identidade de ordem 3 é essa matriz aqui, menos a matriz do operador. Fazendo essa subtração de matrizes, nós obtemos essa matriz aqui. E para facilitar a sua vida, você pode analisar e ver o que muda da matriz de T para essa matriz aí. Mas essencialmente o que muda é a diagonal. Diagonal principal da matriz de T. Ó, vai ficar T menos 7, T menos 3, T menos 2. Todas as outras entradas, o que mudou foi apenas o sinal. Tá? Então, uma vez que você obtém essa matriz aqui, o polinômio característico é o determinante dessa matriz. Então, vamos calcular. O polinômio característico, por definição, é o determinante dessa matriz. Calculando esse determinante e simplificando a expressão, nós obtemos esse polinômio. T ao cubo menos 12t ao quadrado mais 36t. Esse é o nosso polinômio característico de T. Como é que a gente faz para responder a nossa pergunta? Volta aqui e lembra, qual é a nossa pergunta? Nossa pergunta é quais desses escalares aqui são de fato autovalores de T. Então nós vamos verificar quais deles são raízes do polinômio, ou seja, quais deles anulam o nosso polinômio característico. Então, vamos lá. P de menos 2, colocando nessa expressão aqui, você vai obter que dá menos 128, que é diferente de zero, portanto não é raiz de P. P de 0 vai dar 0. Consequentemente, 0 é uma raiz de P. P de 1 sobre 2 vai dar 128 sobre 8, diferente de 0 também. Então, não é uma raiz de P. E P de 6 vai dar 0. Portanto, 6 também é uma raiz do polinômio. Conclusão aqui. As raízes do polinômio são 0 e 6. Consequentemente, o 0 e o 6 são os autovalores de T. Dessa maneira, a gente consegue resolver a nossa pergunta do exemplo 2. Agora, em geral, vejam aqui no exemplo 1 e no exemplo 2, nós já tínhamos os candidatos a autovetores e autovalores, nós já tínhamos lá os candidatos, o que nós tínhamos que fazer em cada exemplo era verificar se eles eram ou não. Mas, em geral, as principais perguntas sobre autovalores e autovetores é encontrar eles. Eu te dou a transformação, eu te dou o operador linear e você vai ter que ir em busca dos autovalores e dos autovetores. Certo? Então, como a gente faz isso? Até agora a gente só veio testando. Agora a gente tem que partir do zero e encontrar esses caras. Então, vamos colocar aqui o passo a passo de encontrar um autovalor e encontrar autovetor. Então vamos lá, para autovalores a gente tem o seguinte, vamos fixar aqui um espaço vetorial de dimensão n e t de v em v um operador linear. Essas são as únicas informações que você tem. A partir disso, como é que nós encontramos os autovalores de t? Bem, vamos separar aqui em 4 passos. O primeiro passo é escolha uma base ordenada do V. Escolha. Certo? A gente pode escolher qualquer base que você preferir. E aqui, novamente, eu deixo registrado, escolhendo uma base canônica, seus cálculos vão sair de forma mais rápida, mais prática. Então, o primeiro passo, escolher uma base do V. Segundo passo, encontrar a matriz do operador com respeito a essa base que você escolheu.
Uma vez que você tem essa matriz, o que é que você pode fazer? Calcular o polinômio característico. Esse é o nosso terceiro passo. E uma vez que você tem o polinômio característico, nós sabemos que os autovalores são as raízes desse polinômio. Portanto, o quarto passo é obter as raízes do polinômio característico. Conclusão desses 4 passos é que essas raízes que você encontrou são os autovalores de t. Tá? Então tá aí a obtenção dos autovalores em 4 passos. Agora que você tem os autovalores, como é que você encontra os autovetores? Então vamos lá. Isso vai ser descrito nesse slide. Então veja só, novamente você está no espaço vetorial de dimensão n, o operador linear, t de v em v, alfa, a base que você fixou no slide anterior, e agora você acabou de obter os autovalores de t. O que nós queremos a partir de agora são encontrar os autovetores associados a cada autovalor desse aqui. Então, para cada autovalor desse aí, fixe lambda_i. O autovalor lambda_i, nós queremos encontrar os autovetores associados a esse autovalor lambda_i. Então, nós vamos seguir 2 passos para obter esses autovetores. O primeiro deles é resolver o sistema homogêneo. Lambda_i vezes in menos a matriz da transformação, com respeito à base alfa, que você já calculou, vezes uma matriz x igual a matriz coluna nula. Certo? Onde essa matriz x aqui vai ser a matriz das coordenadas de v na base alfa. Como nós não sabemos quem são essas coordenadas, nós chamamos de x1 até xn. Então veja, resolvendo esse sistema aqui, você vai encontrar as coordenadas de v na base alfa. Então você vai encontrar uma matriz. A partir dessa matriz, você vai escrever os autovetores. E esse é o nosso segundo passo. Se você encontrou as coordenadas de v, então de fato quem é o v? Escreva ele na forma vetorial. Então, ó, você passar de uma matriz para o vetor, você vai fazer o quê? Primeira coordenada vezes o primeiro vetor da base, segunda coordenada vezes o segundo vetor da base, mais a iésima coordenada vezes o iésimo vetor da base. Isso aqui é o que te dá o seu autovetor de t, associado ao autovalor lambda_i. Certo? Então, essa última etapa aqui ela é bastante simples. Essa aqui você vai resolver um sistema homogêneo. Tá? Então, você quebrou aí o seu problema novo em problema de resolver sistemas. Essencialmente, o que você vai fazer? Calcular um determinante, que é para encontrar o polinômio característico, encontrar as raízes desse polinômio, que também é um problema elementar. Essas raízes vão ser os autovalores. Segunda etapa, para cada raiz dessa que você achou, você vai ter que encontrar a família de autovetores associados a esse autovalor. Para isso, você vai resolver um sistema, certo? Para cada autovalor desse aqui, você vai ter um sistema que você vai resolver. Resolvendo esse sistema, você encontra as coordenadas e a partir dessas coordenadas você transfere a escrita para a forma vetorial. Bem, esses são os passos. Vamos colocar agora esses passos em prática, num exemplo completo. Então tá aqui o nosso exemplo 3 da aula de hoje. Ele diz o seguinte, ó, considera o operador linear t de R2 em R2 definido por t de xy igual a menos 3 mais 4y, menos 3x mais 4y, vírgula, menos x mais 2y. No nosso exemplo a gente pede 3 coisas aqui. Determine o polinômio característico, determine os autovalores de t e determine os autovetores associados a cada autovalor de t. O que é que a gente sabe aqui? A gente sabe que o item A essencialmente é você calcular um determinante. O item B é você achar as raízes desse polinômio do item A. E o item C é você resolver um sistema para cada valor desse que você achou no item B.
Esse é um resumo aí do raciocínio que a gente vai usar em cada um desses itens. Então, para ficar coerente com o que foi dito no slide anterior, a gente vai seguir aqueles 4 passos. Vejam que seguindo os 3 primeiros passos, nós resolvemos o item A, que é onde nós achamos o polinômio característico. O 4º passo, nós resolvemos o item B. E aí nós usamos os 2 passos aqui, os 2 últimos passos do slide anterior, para achar os autovetores. Então vamos lá, na prática, vamos seguir o item A, vamos seguir os 3 primeiros passos para encontrar o polinômio característico. Quais são esses passos? Primeiro, encontrar uma base. Escolher, não encontrar, escolher uma base para você poder calcular o polinômio característico. Nosso problema aqui é no R2. Então você vai escolher uma base do R2. Qual é a minha dica? Escolher a base canônica do R2. Lembrando aqui, nossa lista de bases. Tá aqui a base canônica do R2. Então vamos usar ela. Então, seja alfa igual a 10,01, a base canônica de R2. Como é que a gente faz agora? Segundo passo, encontrar a matriz de T com respeito a essa base. A gente sabe que isso é bastante simples. Você vai calcular o T do primeiro elemento da base e escrever como combinação da base. T do segundo elemento da base e escrever como combinação da base. Esse aqui é a nossa primeira coluna da matriz do operador. Esse daqui é a segunda coluna da matriz do operador. Então, tá aí a nossa matriz procurada nesse segundo passo. É a menos 3, menos 1, 4, 2. Qual é o nosso terceiro passo? O terceiro passo é o que resolve esse item, é encontrar o polinômio característico. Como é que a gente faz para encontrar o polinômio característico? O polinômio característico de T é o determinante dessa matriz. T vezes a matriz identidade de ordem 2 menos a matriz de T na base alfa. Fazendo esse cálculo aqui, você vai ter essa matriz aqui. T mais 3, menos 4, 1, T menos 2. Então, o polinômio característico é o determinante dessa matriz. Esse determinante dá essa expressão, simplificando, você vai ter esse polinômio. E isso responde o nosso item A. Portanto, o polinômio característico do operador T, nesse caso, vai ser T ao quadrado mais T menos 2. Então, isso aí resolve o nosso item A. Nosso item B é encontrar os autovalores de T. Nós vimos lá os 4 passos para encontrar os autovalores de T. Nós já usamos os 3 primeiros no item A. Então, nós já podemos ir diretamente para o 4º passo. O 4º passo é encontrar as raízes do polinômio característico. Veja que esse polinômio aqui é um polinômio de grau 2. Encontrar as raízes é encontrar os elementos cuja expressão é igual a zero. Ou seja, é resolver uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, nós sabemos a ferramenta para usar. No caso, aqui seria a fórmula de Bhaskara. Utilizando a fórmula de Bhaskara aqui, você obtém que as raízes do polinômio característico são menos 2 e 1. Portanto, esse menos 2 e 1 são os autovalores de T. Nós vamos chamar lambda 1 o autovalor menos 2 e lambda 2 o autovalor 1. Aqui os nossos 2 autovalores. Tá? E isso aqui responde o nosso item B. Para o nosso item C, nós temos o seguinte, nós temos que encontrar para o lambda 1, nós temos que encontrar os autovetores associados ao lambda 1 e nós temos que encontrar os autovetores associados ao lambda 2. Então vamos para o nosso item 3.
Vejam que nos itens A e B nós já usamos os 4 passos para encontrar os autovalores. Então, agora nós queremos encontrar os autovetores. Então, nós vamos usar aqueles últimos 2 passos, que seria resolver um sistema e depois escrever aquela matriz das coordenadas na sua forma vetorial. Esses são os 2 passos. Então, para facilitar o raciocínio, desde agora eu já vou definir essa matriz X, que é a matriz das incógnitas do sistema. O X é a matriz de V na base alfa, que é aquela matriz x1 até xn, aqui como são 2 entradas, então eu vou chamar de x, y. Onde esse V aqui são os candidatos a autovetores, são os autovetores associados. Então eu vou encontrar primeiro as coordenadas deles e depois encontrar a carinha deles na forma vetorial. Então seja X essa matriz. Veja que nós temos 2 sistemas para resolver. Um sistema para o lambda 1 e outro sistema para o lambda 2. Para o lambda 1, que é igual a menos 2, nós temos que resolver esse sistema aqui. Lambda 1 vezes I2 menos a matriz de T. Isso tudo vezes a matriz X igual a matriz nula de ordem 2 por 1. Tá? Então é esse sistema aqui que você tem que resolver para encontrar as coordenadas do V. Veja só, substituindo aqui o lambda pelo menos 2, então você tem essa expressão aqui. Calculando essa matriz aqui, você vai ter ela aqui, vai ficar 1 menos 4, 1 menos 4. A matriz X está aqui, é o XY. E a matriz coluna nula está aqui, 0, 0. Só fiz substituir, daqui para cá só fiz substituir cada uma das matrizes. E aqui, para facilitar o seu cálculo dessa matriz aqui, em cada exemplo, essa expressão aqui é a matriz que você calcula o determinante para encontrar o polinômio característico. Com t, nesse caso aqui, com t igual a menos 2. Então volta aqui a expressão. Tá aqui, o determinante que você usou para calcular o polinômio característico. Tá? Lembrando que isso aqui é um determinante. No outro slide, a gente está falando de uma matriz. Então, no caso, é essa matriz aqui dentro do determinante. Toma esse t aqui igual a menos 2 e você vai encontrar a matriz dos coeficientes do primeiro sistema. No caso, ficaria aqui 1 e menos 4. Essas entradas aqui não mudam. Então, é exatamente essa matriz aqui, 1, menos 4, 1, menos 4. Para encontrar o sistema do próximo sistema, você vai fazer assim. Vai substituir t por 1. E aí você vai encontrar a matriz dos coeficientes do próximo sistema. Então, voltando aqui para o sistema do lambda 1, você vai ter esse produto de matrizes, multiplica, iguala, e aí você vai ter esse sistema. Sistema fácil de você resolver, mas independente da complexidade, você sabe resolver um sistema de equações lineares. Resolvendo esse sistema, você tem que o x é igual a 4y. Pega essa informação e substitui aqui. Se x é igual a 4y, você substitui essa informação aqui, e daí você vai obter que a matriz das coordenadas de V é igual a 4y, y. Inicialmente ela foi tomada dessa maneira aqui. Agora eu estou substituindo essa informação. X igual a 4y aqui. E aí eu obtive essa matriz aqui. Então isso aí fecha a primeira parte, o primeiro passo. O segundo passo é você escrever esse V na forma vetorial. Se você tem que as coordenadas de V são essas aqui, então o V vai ser igual a esse número vezes o primeiro vetor da base, mais esse número vezes o segundo vetor da base. Então vamos lá. Tá aqui, o V vai ser igual a primeira coordenada vezes o primeiro vetor, mais segunda coordenada vezes o segundo vetor. Multiplicando e somando, você vai ter exatamente esse vetor aqui,
4y, y. E aqui um detalhe técnico, lembre-se, para ser autovetores, eles não podem ser o vetor nulo. Se o y for igual a 0 aqui, você vai ter exatamente o vetor nulo. Então, para evitar isso, a gente pede que o y seja diferente de 0. Dessa maneira, você está descartando o vetor nulo dessa lista. Então, o que isso aqui significa? A gente está dizendo que os autovetores associados ao alto valor lambda1 igual a menos 2, eles têm essa forma aqui, ó, v igual a 4y, com y diferente de 0. O que isso significa? Significa que para cada valor que você atribuir ao y, cada valor não nulo que você atribuir ao y, você vai ter um autovetor associado ao menos 2. Deixa eu vir aqui para o quadro. Uma pequena tradução disso aí. Os carinhas dessa forma são os autovetores associados ao menos 2. O que isso significa? Pense aí em números reais não nulos. Por exemplo, y igual a 1. Substituir esse valor aqui, você vai obter que o 4,1 é um autovetor. Pense em y igual a menos raiz de 2. Também é um número real, então não nulo. Então você substitui aqui, o vetor resultante também vai ser um autovetor. Y igual a 1 sobre 2. Substitui aqui, vetor resultante também é um autovetor de t. E aí fica, pense em qualquer outro valor de y diferente de 0. Esse valor que você pensou, substituindo aqui, você vai ter um autovetor. Tá? Então isso aqui é uma família de autovetores, todos eles associados ao menos 2. Voltando aqui. Então, os autovetores associados ao menos 2 são esses. Quais são os autovetores agora associados ao 1? Que é o nosso segundo autovetor. Bem, como eu disse, para cada autovalor, a gente tem um sistema para resolver. O que vai mudar de um para o outro é só isso aqui, ó. Lá era o lambda 1, aqui é o lambda 2. Então, essa matriz aqui, você calcula ela facilmente. É o 4 menos 4, 1 e menos 1. Multiplicando e igualando, você vai ter esse sistema aqui, também fácil de resolver, e você obtém facilmente que a resposta é x igual a 1. Colocando essa informação na matriz das coordenadas de V, você obtém essa matriz aqui, y, y, e aí você resolveu o primeiro passo. Segundo passo, traduz isso aí na forma vetorial, que significa esse carinha vezes o primeiro vetor da base, esse carinha vezes o segundo vetor da base. E aí você vai ter isso aqui, que o V é igual a y vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Multiplicando e somando, nós vamos ter que os autovetores associados a 1 são os carinhas dessa forma. y, y. Novamente, o detalhe técnico aqui, a gente tira o y igual a 0, porque os autovetores não podem ser o vetor nulo, tá? Ficar claro. Então, por isso que a gente exclui aqui o y igual a 0. Então, veja só, o que isso significa? Isso significa, ó, que o 1,1 é um autovetor, 2,2 é um autovetor, 3,3, raiz de 2, raiz de 2, e por aí vai. Todos eles são autovetores associados ao 1, ao alto valor 1. Então, dessa forma, você respondeu completamente o nosso exemplo 3. E aí, para resumir, coloquei aqui o que a gente obteve nesse exemplo. Primeiro, nós obtemos aqui o polinômio característico do operador. Depois, nós obtemos os autovalores, que é o menos 2 e 1. Para o menos 2, nós temos os autovetores dessa forma, com y diferente de 0. E para o alto valor 1, nós temos os autovetores dessa forma, com y diferente de 0. Tá? Então, esse exemplo aqui ele serve de modelo para você resolver qualquer exercício que te peça os autovalores e autovetores de um operador.
certo? Para ficar claro que a gente sempre vai seguir esses passos aqui, esse caminho, eu vou falar rapidamente na parte final dessa aula mais 2 exemplos, tá? Que a gente vai abordar de uma forma um pouco mais rápida, mas é só para comparar o que muda de um exercício para outro, de um exemplo para outro. Tá? Você pode dizer, professor, esse exemplo foi fácil aí porque a gente está trabalhando no R2. Bem, então o nosso próximo exemplo a gente vai trabalhar no P1 e o nosso último exemplo nós vamos trabalhar no R3, que é um espaço de dimensão maior. E ver o que muda e o que permanece igual comparado a esse nosso exemplo 3. Então vamos lá, nosso exemplo 4 aqui considera o operador linear t de P1 em P1, definido por t de x mais yt igual a y mais xt. O que você fez aqui foi só inverter. Ó. O que tem grau 0 passou a ter grau 1 e o que tem grau 1 passou a ter grau 0. Esse é o que o nosso operador faz. E as perguntas aqui são as mesmas. Encontre o polinômio característico, os autovalores de t e os autovetores associados a cada autovalor. Veja que aqui nós estamos num espaço diferente, que é um espaço de polinômios, mas essencialmente é só essa diferença mesmo. Você vai notar que o caminho que a gente vai usar aqui é o mesmo. Então, vamos lá. Item A. Para o item A, para encontrar o polinômio característico, nós vamos seguir os 3 primeiros passos para encontrar os autovalores, que é escolher, melhor dizendo, uma base, encontrar a matriz da transformação e calcular o polinômio característico. Então vamos lá. Primeiro passo, escolher uma base. Lembre-se, você vai escolher uma base do espaço que você está trabalhando. Isso aqui é um operador sobre o P1. Então a base que nós vamos escolher é uma base sobre o P1. E aqui a minha sugestão é sempre trabalhe com a base canônica. Se você puder escolher a base que você vai trabalhar, e nesses casos aí de calcular o polinômio característico você tem essa liberdade de escolher, então escolha a base canônica. Lembrando aqui, quem é a base canônica do P1? Aqui. A base canônica do P1 é o 1,t. Então, vamos usar essa base. Seja alfa igual a 1,t, a base canônica de P1. Vamos agora, segundo passo, encontrar a matriz da transformação. Como a gente faz isso? Aplica o t no primeiro vetor da base e escreve como combinação da base, e depois aplica t no segundo vetor da base e escreve como combinação da base. Então vamos lá. T de 1 é igual a t de 1 mais 0. O que é que a transformação faz? Ela inverte as posições aqui. Então vai ficar 0 mais 1 vezes t. Escreve esse resultado como combinação dessa base. Isso aqui pode ser escrito facilmente como 0 vezes 1 mais 1 vezes t. Então isso aqui vai ser a sua primeira coluna da matriz de t. Analogamente, t aplicado no polinômio t é igual a t de 0 mais 1 vezes t. Novamente, o que é que a transformação faz? Ela inverte aqui a posição. Então vai ficar 1 mais 0 vezes t. Isso aqui também pode ser escrito como 1 vezes 1 mais 0 vezes t. Então isso aqui vai ser a sua segunda coluna da matriz. Então está aqui a nossa matriz de t, com respeito à base alfa. Essa é a matriz formada por 0, 1 e 1, 0. Agora que você tem a matriz de t, do operador t, você consegue calcular facilmente o polinômio característico, que é o determinante dessa matriz aqui. Novamente, aqui é a matriz identidade de ordem 2, porque P1 tem o que? Ordem, tem dimensão 2, certo? Então a ordem que você vai estar trabalhando aqui, a ordem da matriz que você trabalha aqui, é a ordem do seu, é a dimensão do seu espaço em questão. Então, fazendo esse cálculo aqui, essa matriz aqui é simples de você calcular. Tá aqui, dá essa matriz e você vai calcular esse determinante.
Vai ficar ó, t ao quadrado menos 1. Portanto, esse é o seu polinômio característico. Com isso, nós resolvemos o item A do nosso exemplo. Como nós fazemos agora para calcular o item B? Nós já seguimos os 3 primeiros passos. Para encontrar os autovalores de t, basta irmos direto para o 4º passo, que são as raízes do polinômio característico. Veja que no exemplo anterior, você tinha lá uma expressão completa de segundo grau. Aqui, nós temos essa expressão aqui de segundo grau também, que você nem precisa usar Bhaskara para encontrar as raízes. Basta isolar o t aqui, você encontra facilmente que as raízes são 1 e menos 1. Portanto, menos 1 e 1 são os autovalores que você estava procurando. Os autovalores pedidos no nosso item B. Então isso aí resolve completamente o nosso item B. Agora, nosso item C, para cada autovalor desse aqui, você vai encontrar os autovetores. Vamos lá. Item C. Novamente, o modelo que a gente vai seguir para os outros dois sistemas é esse aqui, ó. Seja x, a matriz das coordenadas de V na base alfa. Essas coordenadas eu estou chamando de x e y, porque eu não sei quem são elas. Mas vamos encontrá-las. Então, para o primeiro autovalor, lambda1 igual a menos 1, nós vamos ter esse sistema aqui. Essa matriz aqui, lembrando, para lambda1 igual a menos 1, para você encontrar ela rapidamente, basta você ir aqui, ó, na expressão que calculou o polinômio característico e substituir por menos 1. Menos 1 aqui, menos 1 aqui. Então você vai obter, ó, essa matriz é essa aqui. X é essa matriz aqui, tá aqui. E essa é a matriz coluna nula, tá aqui. Multiplica, iguala, e você obtém esse sistema. Também um sistema muito fácil de resolver, cuja solução é x igual a menos y. Pega essa informação, substitui aqui, e aí você encontrou as coordenadas de V na base alfa. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é você escrever esse vetor na forma vetorial, que seria essa primeira coordenada vezes o primeiro vetor da base, essa segunda coordenada vezes o segundo vetor da base. O primeiro vetor da base é 1. Primeiro vetor da base é 1, então fica menos y vezes 1. Segundo vetor da base é t, então fica y vezes t. E o vetor resultante aqui é menos y mais y vezes t. Novamente, a gente pede que o y seja diferente de zero para evitar o polinômio nulo, que nesse caso aí seria o vetor nulo. Então, esses aí são os autovetores associados ao lambda1 igual a menos 1. Veja que aqui eu omiti o primeiro e o segundo passo. Por quê? Porque conforme você vai usando, esses passos vão ficar naturais. Você não vai precisar ficar enumerando esses passos. Veja que aqui, e o mesmo vale também para os passos anteriores que eu usei. Certo? Você vai ver que o caminho é natural. Enumerar eles no início é para você aprender o caminho. Uma vez que você aprende, você não precisa ficar enumerando os passos. Que nem aqui. Resolveu o sistema, encontrou a matriz das coordenadas. A partir da matriz das coordenadas é um passo natural você passar das coordenadas para a expressão vetorial. Foi o que a gente fez aqui. Então, resolvemos o problema para o lambda 1. Para o lambda 2, novamente traduzindo esse sistema aqui para a forma matricial explícita, está aqui. Multiplicando e igualando, você vai ter esse sistema. Resolvendo o sistema e substituindo a resposta na matriz das coordenadas. Agora, pegando a matriz das coordenadas e escrevendo na forma vetorial, você vai ter que os autovetores vão ser dessa forma. Esse carinha vezes o primeiro vetor da base, esse carinha vezes o segundo vetor da base. E aí nós vamos ter como resultado y mais yt. Novamente,
pedindo y diferente de 0 para não obter o polinômio nulo. Então, dessa maneira, você encontrou o polinômio característico. Vamos resumir aqui, né? Encontrou o polinômio característico, que é o t ao quadrado menos 1. Encontrou os autovalores, que é o menos 1 e 1. Encontrou os autovetores associados ao menos 1. Tá aqui. Encontrou os autovetores associados ao 1. Tá aqui. E aqui vale destacar a única mudança desse exemplo para o exemplo anterior e passos seria o espaço que a gente está trabalhando, certo? Veja que aqui você sempre vai encontrar a matriz das coordenadas, tanto no exemplo 3 quanto agora no exemplo 4. Agora, como você vai traduzir isso aí vai depender do seu espaço, certo? Veja que a base aqui é que vai moldar a carinha do seu autovetor. Lá era no exemplo 3 era o 1, 0 e o 0, 1. Aqui é o 1 e o t. Então tome cuidado. Quando a gente para aqui, nós não encontramos os autovetores. Nós só encontramos as coordenadas deles. E esse passo final aqui é para você traduzir o que você encontrou. Então, esse aqui é o resumo do nosso exemplo 4, e agora para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar rapidamente do exemplo 5. Assim como nos exemplos 2 e 3, os passos são bem parecidos. Aliás, são os mesmos passos, certo? Então aqui eu vou omitir passo 1, 2 e 3, e a gente vai ver como funciona de forma natural resolver isso aqui. Primeiro, nós já resolvemos o item A, porque esse operador aqui do exemplo 5 é o operador do exemplo 2. E no exemplo 2 nós calculamos o polinômio característico para poder dizer quais eram, daquela lista, quais eram os valores de t. Então esse item A aqui já foi resolvido. Vamos deixar isso registrado. Pelo item A, né? Resolução do item A. Pelo exemplo 2, o polinômio característico de t é esse aqui. É t ao cubo menos 12t ao quadrado mais 36t. Então isso aqui já foi calculado no nosso exemplo 2. O que é que pede o item B? O item B são os autovalores, ou seja, as raízes do polinômio. E aqui vale destacar a diferença desse exemplo para os exemplos anteriores. No exemplo 3 e 4, nós estávamos trabalhando com espaços de dimensão 2. Portanto, o polinômio tinha grau 2. Aqui nós estamos trabalhando com um espaço de dimensão 3. Então, o polinômio tem grau 3. Trabalhar com polinômios de grau 3, para você conseguir as raízes dele, em geral não é fácil. Tá? Em geral tem um procedimento para você encontrar as raízes racionais desse polinômio. Você encontra os candidatos a raiz desse polinômio, testa as raízes, encontra pelo menos uma raiz desse polinômio, e aí usa divisão de polinômios ou o dispositivo de Brillouin-Ruffin para diminuir o grau desse polinômio. Nesse caso aqui você iria diminuir o grau de 3 para 2. Estando com um polinômio de grau 2, você tem a fórmula de Bhaskara para encontrar o restante das raízes. Tá? Então isso aqui é trabalhar com polinômios, encontrar raízes de polinômios. Nesse caso aqui, você pode simplesmente, para encontrar as raízes desse polinômio, colocar o t em evidência. T aparece em todas as expressões. Então, colocando t em evidência, você já encontra uma expressão aqui, de segundo grau. E aí você pode... Tem dois caminhos aqui para essa expressão em particular. Você pode usar o caminho geral, que seria usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes e escrever ele na forma fatorada. Ou notar simplesmente que isso aqui é um produto notável. Pode ser escrito simplesmente como t menos 6 ao quadrado. Isso aqui dá esse polinômio aqui. Certo? Dois caminhos. Você tem essa liberdade aí para
para escolher. Dessa maneira você fatorou o polinômio cúbico nesse produto de polinômios aqui. E dessa forma você consegue dizer exatamente quais são as raízes desse polinômio. Nesse caso aqui seria 0 por causa desse polinômio e seria 6 por causa desse polinômio. Então, conclusão, as raízes do polinômio característico são 0 e 6, portanto, a lambda1 igual a 0 e lambda2 igual a 6 são os autovalores de t. Isso responde o nosso item B. Nosso item C, mais uma diferença aqui. Lembra, para encontrar os autovetores associados, a gente tem que resolver o sistema, cuja matriz das incógnitas é a matriz das coordenadas de V. Nos exemplos 3 e 4, nós tínhamos duas coordenadas, porque nós estávamos trabalhando com o espaço de dimensão 2. Agora nós estamos trabalhando com o espaço de dimensão 3, portanto nós temos 3 coordenadas. Lembrando aqui que o alfa ele já foi escolhido no nosso exemplo 2. O alfa é a base canônica do R3. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer é resolver esses dois sistemas, certo? Com lambda1 igual a 0 e lambda2 igual a 6. Para lambda1 igual a 0, você tem que essa matriz aqui é simplesmente menos a matriz de t. Substitui aqui, você tem aqui menos a matriz de t, a matriz x e a matriz coluna nula. Multiplicando e igualando, você vai ter esse sistema aqui, que é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, que você pode resolver, por exemplo, usando o método de Gauss. Você vai concluir que esse sistema é um sistema possível e indeterminado com grau de liberdade 1, e a variável livre que nós escolhemos aqui foi o z. Então vai ficar x igual a 1 sobre 2z, y igual a menos 3 sobre 2z. Substituindo essas informações nas coordenadas de V, você vai ter isso aqui, que é a matriz das coordenadas de V, é 1 sobre 2z, menos 3 sobre 2z e z. Agora, traduzindo isso aqui na forma vetorial, quer dizer que o V é igual a isso aqui, vezes o primeiro vetor da base canônica, esse aqui vezes o segundo vetor da base canônica, mais esse aqui vezes o terceiro vetor da base canônica. Então, você escreve dessa maneira aqui, multiplicando e somando, nós vamos ter que os autovetores associados ao autovalor 0 são os carinhas dessa forma aqui. E novamente, para evitar o vetor nulo, nós pedimos que o z seja diferente de 0. E aqui, para finalizar, vamos encontrar agora os autovetores associados ao autovalor lambda2 igual a 6. Seguindo o mesmo caminho, resolvendo esse sistema aqui, certo? Multiplicando e igualando, nós vamos ter esse sisteminha aqui. Novamente, você tem aí um sistema linear, você tem métodos para resolver esse sistema. Você já sabe de antemão que todos os sistemas envolvendo problema com autovalores e autovetores, ele vai ser possível e indeterminado. Certo? Indeterminado. Porque se fosse determinado, ia ter uma única solução, que é o que a gente não quer. Então, resolvendo esse sistema, nós vamos ter aqui o x. Primeiro, o sistema ele é indeterminado com grau de liberdade 2, então nós temos aqui duas variáveis livres, y e z. Nós escrevemos o x como a combinação dessas duas variáveis. Substituindo essa informação na matriz das coordenadas de V, você vai ter essa matriz aqui. Traduzindo ela na forma vetorial, você tem que o V é igual a essa expressão aqui. Multiplicando e somando, você vai ter que o V é esse vetor aqui, menos y mais 2z, vírgula y, vírgula z. Novamente, para evitar o polinômio nulo, a gente pede que o y seja diferente de 0 ou o z diferente de 0. Ambos não podem ser 0 ao mesmo tempo, ou você teria o polinômio nulo. Então aqui, para concluir, a gente
coloca um resumo do nosso exemplo 5. Está aqui o polinômio característico, os autovalores e autovetores, os autovalores aqui, os autovetores associados ao 0, os autovetores associados ao 6. Todos estão aqui, todas as informações pedidas no nosso exemplo 5 estão aí destacadas. Então, com isso, pessoal, a gente fecha a nossa aula de hoje. Lembrando que hoje o que foi dado aqui foi um caminho para você poder obter o polinômio característico, os autovalores de um operador e os autovetores de um operador. E que isso tudo se resume a, primeiro, para encontrar o polinômio característico, calcular um determinante. Segundo, para encontrar os autovalores, encontrar as raízes do polinômio característico. E terceiro, para encontrar os autovetores, é resolver um sistema linear homogêneo. Então esse aí é uma síntese do que a gente viu hoje. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão de autovalores e autovetores. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.